Este é o podcast Soberania, segunda temporada. Segurança, Defesa e Justiça em debate. Eu sou a Valentina Marcelino, diretora adjunta do Diário Notícias. Eu sou o Francisco Rodrigues, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Eu sou o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. Bem-vindos ao podcast Soberania. O novo regime jurídico para a cibersegurança está em vias de entrar em vigor. Na semana passada, o Parlamento aprovou uma autorização para o Governo poder legislar sobre esta matéria. Isto porque implica alterações a leis da República, como a lei do cibercrime, que será mudada para despenalizar o crime de acesso ilegítimo e de interseção, quando se tratar dos chamados piratas éticos. O novo quadro jurídico devia ter sido transposto em outubro de 2024 e resulta da adoção da diretiva NIS-2, que pretende garantir um elevado nível comum de cibersegurança em toda a União Europeia. Segundo o Governo, haverá uma gestão mais rigorosa de riscos de cibersegurança e uma supervisão mais abrangente, aumentando o número de setores, empresas e entidades públicas fiscalizadas, e agravando o quadro sancionatório para quem não cumprir as novas regras. Pela primeira vez, será dada força de lei ao âmbito da recomendação que em 2023 afastou a tecnológica chinesa Huawei das redes 5G em território nacional, podendo o Governo passar a poder banir todos os investidores e fornecedores estrangeiros que ofereçam risco elevado de cibersegurança em áreas estratégicas da economia portuguesa ou que coloquem em causa a integridade do sistema democrático. Sabemos que esta empresa recorreu para tribunal e ainda não haverá conclusão, pelo menos são as últimas informações que temos. Segundo o embaixador chinês em Portugal, numa entrevista à Luz em março passado, o novo governo já começou a fazer uma nova avaliação. A verdade é que este novo regime traz grandes desafios para as empresas, para a investigação criminal e na aplicação da lei em geral. Tudo isto no momento em que os ciberataques estão em crescendo. Segundo o último relatório do Centro Nacional de Cibersegurança, o ano de 2024 ficou marcado por uma escalada significativa de incidentes de cibersegurança em Portugal. Um total de 2.758 ataques, mais 36% do que em 2023. O que traduz uma pressão crescente sobre empresas, organismos públicos e cidadãos. Ainda nesta semana, vários aeroportos sofreram ataques cibernéticos e paralisaram os seus check-ins. Temos connosco 3 convidados que nos vão ajudar a perceber o que está em causa e como este novo regime nos vai preparar para sermos mais eficazes neste combate, que já não é do futuro, mas é o nosso presente. Aliás, eu disse 3, mas que são mesmo 4, porque desta vez o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES, não vai ser só aqui o parceiro do programa, a SEDES é parceira do Diário Notícias neste podcast, mas também vai ter aqui uma participação relevante sobre quais são as preocupações da SEDES nesta matéria. A SEDES foi autora do exaustivo contributo durante a discussão pública deste novo regime. Mas passo a apresentar os nossos convidados. Carlos Cabreiro, o diretor da Unidade de Cibercrime da Polícia Judiciária. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E também deixo já aqui os meus parabéns. Não sei se sabem, a Polícia Judiciária ontem ganhou um prémio da Europol. Foi a primeira polícia portuguesa a ganhar este prémio, um prémio de inovação, certo? De inovação de um trabalho feito pela sua unidade. Sim. E de um trabalho feito pela vossa unidade. Sim. Foi já agora? Trata-se de um projeto de prevenção direcionado a crianças, com a criação de um jogo interativo de prevenção e para aplicação nas escolas e na intervenção que for possível fazer com as crianças. Muito bem. E foi criado esse jogo pela vossa unidade? Foi criado pela unidade, sim. Então, em conjunto com outros parceiros, nomeadamente uma universidade em Espanha. Muito bem, muitos parabéns. Muito obrigado. João Massano, o bastonário da Ordem dos Advogados, que fez um parecer relacionado com este novo regime, e Alexandre Fonseca, que é presidente do Conselho Estratégico da Confederação Empresarial Portuguesa, Conselho Estratégico para a Economia Digital. Sejam muito bem-vindos, sejam Obrigado. Os 3 muito bem-vindos. João, eu começo por ti.
por um lado, para te perguntar o que é que destes temas que vamos aqui hoje focar, qual é a posição da SEDES e quais são as preocupações, e depois vou-te pedir para colocares uma questão para cada um dos nossos convidados para abrir um bocadinho aqui as hostilidades. Peço que sejas o máximo sintético possível. Vou tentar sem ser pressão, o mais sintético. sem pressão. Não faz mal. Eu já estou habituado a essa não pressão, Valentina. Antes de mais, é um gosto estar aqui com todos. A posição da SEDES neste momento é muito clara e é a seguinte. Este terá sido talvez o regime jurídico ou a peça legislativa que mais contributos teve nos últimos anos por parte da sociedade civil. Depois da conferência que organizámos com o Diário de Notícias e com ordens economistas em dezembro do ano passado, foram 149 contributos, mais 2, logo entre dezembro e janeiro. Houve muitas melhorias que nós registámos entre a primeira versão que foi posta à consulta pública e a segunda versão que depois foi enviada para a Assembleia da República, e isso acho que é algo que deve ser reconhecido. E, na realidade, depois, numa segunda análise, a SEDES entendeu, em junho deste ano, fazer um novo contributo quando abriu um segundo período de consulta pública, já para tratar de temas mais concretos, por um lado, e destacar que foi dos poucos contributos da SEDES que não foram acolhidos pelo Governo, que nos pareceu relevante. Mas também, neste momento, a nossa maior preocupação é se não avançarmos. Nós estamos aqui também perante dirigentes de grandes organizações ou com experiência de gestão e de liderança de empresas, e nós sabemos, quando tratamos de regras aplicáveis transversalmente dentro das nossas organizações, nós podemos estar eternamente a rever e chegar à versão 37, 57, 77, antes de começarmos a fazer qualquer coisa. Eu acho que neste é o momento, e a SEDES acha que este é o momento de fazer aquilo que ainda não foi feito, que é implementar. E há muitas incerteza jurídica, operacional, de custos e impactos financeiros que este regime jurídico cria na economia, cria nos agentes económicos, é uma incerteza que também dificulta a tomada de decisão das grandes empresas e das pequenas e médias empresas que fazem parte da cadeia de fornecimento. E, portanto, do nosso ponto de vista, este é o momento em que nós precisamos de avançar. Já temos certezas suficientes sobre o que está melhor, mas também temos consciência do que é que ainda pode ser melhorado. Se o Governo quiser, dentro deste período, agora que pode ainda legislar, fazer alguns ajustes, acolher algumas das recomendações e preocupações de alguns dos agentes, nomeadamente da SEDES, mas de outros, naturalmente, que legitimamente o façam, pois que o faça. Mas que legisle e que se inicie a implementação. Porque só com a implementação das políticas, processos e procedimentos, as alterações das pessoas, processos e tecnologias dentro das organizações, é que nós vamos verdadeiramente constatar, no final, quão boa, quão eficaz ou quão ineficaz é que foi este regime jurídico. E, portanto, do nosso ponto de vista, é preciso avançar, porque, apesar de termos um conjunto de preocupações, e agora passo as minhas preocupações, vou transferir o risco da resposta às minhas preocupações como desafios aqui para os nossos também para os nossos colegas de painel. Nós continuamos a ter uma preocupação, em primeiro lugar, do ponto de vista do impacto económico nas organizações. Nós não vemos ainda mecanismos nesta legislação que permitam incentivar aqueles que cumprem melhor. Só vemos, sobretudo, o sancionar aqueles que não cumprem ou que pretendem cumprir e falham nesse cumprimento. E, portanto, do nosso ponto de vista, a legislação precisava de ser equilibrada aqui com outras medidas de caráter económico. Esse em primeiro lugar, e, portanto, era importante ouvir-vos também sobre esse assunto, porque há impactos económicos enormes sobre todo o tipo de operadores que estão englobados. Em segundo lugar, há ainda algumas incertezas jurídicas. O que é que significa? Até onde é que vai a responsabilização dos órgãos de gestão? O accountability dos órgãos de gestão é algo que, do nosso ponto de vista, está na lei, parece claro, mas juridicamente levanta ainda algumas dúvidas, e também ainda do ponto de vista jurídico e operacional, se amanhã um hacker ético, ou seja, um investigador, que no decurso das suas investigações, da sua capacitação, do seu trabalho académico, explora uma vulnerabilidade num sistema de um operador de serviço essencial do Estado português,
ou seja, que opera serviços que, se falharem, há danos, provoca estragos na operação desse operador e, naturalmente, com os seus efeitos em cadeia para toda a sociedade. O que é que acontece? Porque nós, quando falamos de gestão de risco, falamos de eventos que podem ser intencionais, aí vamos para uma instância de crime, ou acidentais. Se for um acidente, quem é que paga? A partir do momento em que estamos a despenalizar o comportamento e a nossa interpretação, e gostava de vos ouvir, se estamos a despenalizar um comportamento, desde que não seja provado que agiu com um ato doloso, com um ato de provocar um estrago, não é penalizado. Então, muito bem, agiu sem qualquer dolo. Não tinha como objetivo prejudicar ninguém. E houve um operador de serviço essencial que deixou de funcionar durante 3 dias por causa desse erro. O que é que acontece? Essa, para nós, é uma das principais questões. E a terceira e última questão que gostava também de lançar aqui para a mesa, é a questão da cadeia de fornecimento. Cada vez mais as organizações o que estão a fazer é procurar proteger-se dentro do perímetro daquilo que conseguem controlar. Mas cada vez mais os modelos de negócio que nós temos dependem de processos de negócio que estão terceirizados completamente. O chamado Business Process Operation. Portanto, eu entrego a gestão de parte do meu negócio, tecnologias, pessoas e processos, a uma entidade terceira que é muito melhor, mais rápida e eficiente e evolui muito mais rapidamente do que eu, organização, para o fazer. Muitas vezes esses contratos, e por isso isto é um tema de gestão, é um tema também do ponto de vista de investigação criminal e é um tema simultaneamente do ponto de vista legal. Muitos desses contratos dividem as responsabilidades de uma maneira em que muitas vezes os operadores de serviços essenciais não têm visibilidade nem controlo verdadeiro sobre o que se passa dentro dessa operação, justamente para garantir que há uma responsabilização. Ou seja, para prevenir riscos de estar a interferir na operação de quem estou a contratar, inopinadamente causar um dano. Portanto, eu, para prevenir riscos jurídicos, tenho uma tensão com outro risco, que é eu deixo de ter visibilidade e capaz de interferir do ponto de vista da segurança para quando tenho um risco operacional. Como é que equilibramos estas coisas e como é que nós conseguimos ter modelos de colaboração com as forças e as autoridades muito mais eficazes para atuar rapidamente quando vemos, por exemplo, no âmbito da nossa cadeia de fornecimento, seja o agente de ameaça, um espião, ou um agente estatal, ou um agente que tem motivações financeiras, está a atuar sobre um prestador de serviço das nossas empresas, das nossas organizações públicas e privadas, como é que nós temos de trabalhar de forma muito mais rápida para trazermos a investigação criminal e as autoridades para um modelo que é o modelo das empresas, que é um modelo que o Alexandre conhece bem, que liderou empresas que liderou no passado, que é prevenção ativa. Como é que nós conseguimos trabalhar melhor na vertente da prevenção? Eu acho que começo precisamente aqui pelo Carlos Cabreiro, não é? Porque há aqui questões que era bom esclarecer à partida. Como é que vocês estão a olhar para estas novas regras? Onde é que se separa, de facto, a intenção dolo, a questão criminal de que o João estava a falar, não é? Quando é por acidente, quem é que pode ser responsabilizado e quem paga os estragos que podem ser feitos quando um investigador está a explorar vulnerabilidades e, por outro lado, também perceber como é que, em relação ao que o João acabou de dizer, nesta cadeia das empresas, na cadeia de fornecimento, como é que vocês conseguem atuar aqui em termos preventivos e depois, claro, em termos repressivos também? Qual vai ser aqui a posição da investigação criminal nesta matéria? Bom, antes de mais, referir que de facto reconhecemos o mérito desta proposta, que teve uma ampla discussão e assinalamos isso com muito agrado. Em relação à pergunta concreta que coloca, ao fim e ao cabo, isto vai provocar-nos algumas mudanças operacionais, porque no que tange à cooperação, por exemplo, quer interna, quer internacional, existem aqui novas regras que são concretizadas e que são formalizadas, nomeadamente
quando falamos de grupos de atuação, de prevenção e ação a que pertencemos, nomeadamente a formalização do que agora se fala do G5, né? Que é a Polícia Judiciária, o SIS, o CIED, o COCIBER, o Comando de Ciberdefesa, e também o Centro Nacional de Cibersegurança. Há logo aqui um impacto grande que pode trazer para todas estas organizações. Fica clarificado também a articulação muito estreita que tem que existir entre aquilo que são eventos ou incidentes reportados ao Centro Nacional de Cibersegurança e aqueles aspectos e aqueles factos que podem vir a constituir ou constituem crime. Daí a interação e a comunicação imediata que está garantida entre o Centro Nacional de Cibersegurança e a Polícia Judiciária. E, naturalmente, um impacto direto pela previsão que é feita na lei, que é os atos não puníveis por motivos de cibersegurança ou de participação pública em atos de cibersegurança. Eu aqui não faço apelo ao termo hacker, não é? Porque o termo hacker é controverso, não é? Porque a simples referência a hacker remete-nos para alguém que pratica factos que podem constituir crimes, pese embora as categorias que depois se foram estabilizando em relação à atividade de cada um deste tipo de atividades. Como é que a PJ lhe chama? Quando eu falo de atos não puníveis por motivos públicos de cibersegurança, considero que esta norma é o reflexo naturalmente da necessidade precisamente de legislar e de regulamentar a atividade de pessoas que exclusivamente podem contribuir para a cibersegurança, num ambiente que necessariamente tem que ser controlado a partir de uma determinada altura, pelo titular do sistema de segurança, não é? Porque se repararmos e se lermos com toda a atenção a atuação destes caçadores de vulnerabilidades está bastante limitada, tem condições, tem circunstâncias, tem uma avaliação prévia sobre a sua atuação. Por isso, há como que uma resposta à necessidade de legislar sobre uma matéria que se calhar por si só o Estado não consegue controlar, não é? Porque faz parte de uma componente técnica, de muita tecnicidade, e é que muitas das vezes nem as empresas de cibersegurança conseguem atingir. Mas diga-me só uma coisa, mas vocês sentiram nas vossas investigações que encontraram, digamos assim, estes caçadores de vulnerabilidades bem intencionados que foram processados criminalmente ou foram punidos criminalmente? Não tivemos. O sistema penal português tem mecanismos, ou já foi tendo mecanismos para, no âmbito da exclusão da ilicitude, por exemplo, e no âmbito depois da medida da pena, tratar destes casos em que a pessoa vem dizer que atuou no âmbito de uma atuação ética, okay. Não é? Mas essa atuação ética tem que ser escrutinada e tem que ser percepcionada durante o processo e depois também em fase de julgamento. Por isso, o instituto do hacker ético nunca foi por nós assumido como tal. O que nós podemos ter é pessoas que, no âmbito da investigação que fazemos, assumem ou não assumem uma atividade, uma atividade de colaboração. Okay. Porque o Instituto da Exclusão da Ilicitude pode já favorecer quem atua neste âmbito. Mas a questão aqui, então não podemos estar a prolongar muito mais, é que antes, quer dizer, agora ainda é assim, isto não está em vigor, e só era escrutinado durante o processo ou no limite em tribunal. Agora, à partida, já existe esse estatuto. Para vocês não vai ser um pouco confuso, digamos assim, poder distinguir contra quem é que abre inquéritos ou não? Apenas se altera o momento em que se faz a avaliação da atuação do autor, não é? Ou do ator. Ficando bem claro que tem que ser definido
ab início, se estamos a falar de alguém que atua por interesse público de cibersegurança, antes de verificar ou de prosseguir a investigação. Mas que terá que haver também aqui uma intervenção das autoridades judiciárias, naturalmente, porque todas as condicionantes que a lei prevê para se estar perante uma situação de atos públicos não puníveis, e aqui convém esclarecer que não há uma descriminalização, a desvalorização continua a estar presente. O que há efetivamente é um acrescento, digamos assim, aos fatores que podem excluir a ilicitude de determinados atos. Por isso a intervenção da autoridade judiciária será que aqui também tida em conta. Só para terminar, também o João levantou essa questão em relação à responsabilização dos dirigentes e dos responsáveis das empresas, que o novo regime cria aqui uma responsabilização em caso de incidentes graves, não é, João? O regime... Há só a omissão, dolo ou culpa grave. Estou a citar assim de memória o titulares de órgãos de gestão, direção e administração podem responder por ação ou omissão com dolo ou culpa grave nos termos da legislação aplicável por infrações previstas na presente lei. Como é que a TJ se situa aqui? Acho que é esclarecedor, porque estamos a falar em sanções de ordem contra a ordem nacional, porque são as únicas que estão previstas neste regime. No entanto, não devemos afastar a possibilidade de determinados atos praticados por um gestor ou por um administrador, no âmbito quer se estivermos no setor público, poderemos ser remetidos para a avaliação de factos que constituem o crime de gestão danosa, não é? O Estado e setor cooperativo. E no âmbito de outros crimes de caráter e que podem afetar os gestores da empresa, naturalmente, a atuação negligente e dolosa sobre um aspecto particular e sobre uma obrigação que tem neste momento, que é uma intervenção bastante rigorosa e bem vincada neste regime, poderá causar ou ser fator de avaliação de um crime que nos remete para o regime geral. Não está escolhido, ok. É esta a primeira avaliação, a avaliação primária que faço, pese embora o articulado se refira exclusivamente às sanções que estão previstas neste novo regime da cibersegurança. Muitas questões devem se me permitir tirar não, porque eu só queria, eu sei que tem outras perguntas para me fazer, mas eu queria um pouco queria se calhar sim, eu comento e se calhar um pouco mais direto que o Sr. Diretor, porque de facto eu pergunto-lhe, se eu contratar uma pessoa para verificar a vulnerabilidade da sua casa e essa pessoa conseguir entrar em sua casa, o que é que acha? Como é que se sentiria? Eu não acho nada, só estou aqui a fazer perguntas. Mas a questão é, nós queremos que entrem desta forma em nossa casa e é a própria lei que diz, vocês vão verificar a vulnerabilidade e podem tentar e ver o que é que acontece. E depois nós vamos ver se essa pessoa esteve ou não eticamente bem comportada. Isto é um risco. Nós estamos a incentivar pessoas a cometer crimes. Porque, repare, uma pessoa que se intromete... Isto é um incentivo à criminalidade. Legal. Ou seja, é a própria lei que diz, tu agora vais fazer algo que até é um crime, mas como eu quero saber se há uma vulnerabilidade nos sistemas de segurança e informação, seja do que for, do país em geral, qualquer pessoa vai sentir-se legitimada para andar aí a fazer testes e a brincar aos hackers. Não está suficientemente definido em que... Isto é mas há muitas regras a lei, para acontecer, mas não é? repare, mas a questão não é essa. A questão é porque é que vamos ter numa lei um incentivo a entrar na minha casa? Imagino que alguém se lembra agora, e vamos falar de mim, pronto. Alguém se lembra agora de ir à Ordem dos Advogados, vamos lá ver se estes tipos da Ordem dos Advogados têm aqui a sua segurança como deve de ser. Eles são advogados, não percebem nada disto, basicamente se calhar pensam que o computador é só para escrever umas coisas, vamos lá ver se isto está a funcionar. E entram no sistema e conseguem aceder a tudo o que lá está.
nós não vamos ver os dados pessoais. Mas, entretanto, já viram, se quiserem. Como é que eu garanto isso? Imagine que o bastonário tem lá umas fotografias que não deveria ter, por exemplo. O bastonário até tem aqui isto. Eles podem dizer que nem viram. Mas viram. E agora? Porquê é que eu vou dizer a alguém que pode fazer isto? Porque é que, se esse alguém, e nós estamos aqui a falar de um caso subejamente conhecido, e por isso é que isto aparece, e nós sabemos bem... Eu ia perguntar esse porquê, se alguém aqui sabe, que acompanharam, porquê é que surgiu a necessidade de fazer esta... Rui Pinto, isto tem um nome, isto são leis com nome. Repara, isto são leis com nome. Porquê? Porque de repente se achou que era um justiceiro que ia limpar o futebol. E como é para limpar o futebol? E toda a gente acha que há muitos mafiosos no futebol. Mas o Rui Pinto não foi explorar vulnerabilidade de cibersegurança. Mas repare, buscar dados para mostrar... certo, mas o caso dele... Mas repare, é que no caso dele, ainda por cima, havia pagamentos associados, mas mesmo assim tentou transformar-se algo que não é aceitável num ato louvável. Porquê? Porque tinha exposto a criminalidade no futebol, uma série de situações que toda a gente queria saber e até todos deveriam investigar. Agora, eu tenho que passar por aqui. Mas o que é que adianta agora a questão do Rui Pinto neste processo? Não, já passou, já foi... Não adianta nada. Não adianta nada. O que eu estou a dizer é que se quer proteger futuros Rui Pintos. Mas, independentemente de haver ou não aqui eticamente um valor, porquê é que não se deixam os tribunais decidir? Porquê é que se tem que ter uma norma destas? Como foi falado, há formas Sim, de... porque havia há esse formas de, escrutínio. como é óbvio, a lei tem formas de, se vier a verificar que há uma valoração positiva na conduta, ou diminuir a pena, ou até dizer que não há sequer pena efetiva de prisão. Porquê é que nós vamos ter aqui um incentivo claro a que qualquer miúdo que tenha capacidade na área poder entrar em qualquer sistema de segurança? É que eu não vejo a necessidade disto, sinceramente. E não é dizer que os advogados são conservadores. Não. Eu não quero é que a minha privacidade seja invadida a título de exploração das vulnerabilidades. Porque podemos dizer que não há violação. Repare, a exploração de vulnerabilidades pode e deve ser feita pela pessoa contratando empresas de cibersegurança. Existem muitas. Que, aliás, é uma prática que as empresas... Claro. Peço só desculpa, mas... Não, eu quero trazer a conversa também. Tem toda a razão numa perspectiva. Estamos aqui a falar da questão do vulgarmente conhecido como ethical hacking, que vamos ser honestos, não é algo novo. O ethical hacking existe há décadas e é, de alguma forma, agora vou usar aqui a palavra de forma abusiva, regulado, na perspectiva em que existem empresas credíveis, reconhecidas, com âmbito internacional, que têm um serviço específico que prestam às empresas, em que as empresas contratam esse serviço. E muitas vezes os órgãos de gestão, nomeadamente as pessoas responsáveis pela segurança e pela cibersegurança dentro da organização, nem sequer divulgam dentro da própria organização para tirarem o máximo partido possível desse serviço, não divulgam que essa ação vai ser feita, mas definem parâmetros, fronteiras, sets de dados que são de testes, que são anonimizados, em que são retirados os dados sensíveis, etc. E depois faz-se essa intervenção. Tem toda a razão. Para trabalhar na própria empresa. Exatamente. Mas a questão, fora, não é? estas empresas que exploram vulnerabilidades, e eu conheço várias, como todos conhecemos aqui, e que funcionam bem. A questão é que, por exemplo, há testes de vulnerabilidade que são feitos sem a própria pessoa que contratou esses testes saber que eles aconteceram. Claro. E assim é que funciona bem. O objetivo nesse caso em particular, que o João está aqui a referir, é testar também a prontidão das equipas de defesa. Claro. E Exatamente. a capacidade de serem detectados. E as medidas de mitigação. Exatamente. Claro. E, portanto, mas a questão muitas vezes as equipas de defesa não sabem, a administração nem sabe. saber. O CISO, o responsável da segurança de informação e cibersegurança da empresa, sabe porque é quem está a contratar o serviço. Claro. Ou seja, acrescenta-se à mera identificação de vulnerabilidades a sua exploração para perceber a partir de que momento é que são os alarmes. Claro. E que as equipas começam a responder. E isso é medido, aliás, é um dos indicadores de medição de prontidão de uma empresa, é o chamado Mean Time to Detect e Mean Time to Respond. A partir do momento em que há um sistema na empresa que lança um alarme a dizer há qualquer coisa de errado que se está a passar,
o utilizador João Anes ou Alexandre Fonseca está a comportar-se de uma forma e a fazer acessos que não devia estar a fazer. Mas há dois critérios. E depois há o mean time to respond. Mas há dois critérios que são sempre contratualizados e que são definidos. O primeiro critério é não haver disrupção do serviço da empresa, porque as empresas têm o objetivo de continuar com a sua operação de forma completamente linear e sem impactos, e, portanto, quem contrata esse serviço e quem o executa tem uma baliza clara de definição da não disrupção do serviço. E a segunda questão é o tipo de dados que são acedidos. E quem o faz de forma correta, obviamente que estamos a falar de empresas de média e grande dimensão, define aquilo que chamam datasets, ou seja, conjuntos de dados que são, de alguma forma, preparados e trabalhados para que, por exemplo, quem tem bases de dados com informação sensível, confidencial e privada de clientes, mesmo no âmbito de um serviço de ethical hacking, nem toda a informação está disponível para esses serviços. Exatamente. Tem que ser anonimizada, há campos que são retirados e eliminados, e isso não inviabiliza a qualidade do serviço. Não é por nós retirarmos o número do cartão de cidadão ou a morada de um cliente que o teste de vulnerabilidade deixa de ter validade. Nada, de todo. Claro. E repara o seguinte, até podemos colocar outra questão, que é, imaginemos que o que se passou recentemente nos aeroportos se passava aqui em Portugal e já tínhamos isto em vigor e que a Valentina queria ir de férias e não tinha conseguido, por exemplo, e tinha perdido a sua semana de férias. Outros perderiam outras situações igualmente importantes. O que eu pergunto é, e agora? Tal disrupção. Um bocadinho a questão que eu colocava. Quem é que paga o prejuízo causado? Não é só quem é que paga. Mas repare, não é só o quem é que paga, é porque é que é a lei a dizer que isto pode ser feito. Sim. Existe uma questão. Há um contexto em relação a esta questão. Sabes qual foi? O João acho que tem uma teoria, não é? Pode ser desmentido por noutras. Mas tens uma teoria, pelo menos, sobre o que as entidades em causa que depois possam fazer os comunicados que eu entenderem, aqui respondo apenas pela minha opinião, mas também pelo meu conhecimento de observador dessa evolução. Nós tivemos, de facto, de 2015 a 2020, um problema na Europa, que era o problema de não havia modelos para a divulgação responsável dessas vulnerabilidades, por um lado, e também não havia awareness das organizações. E o que é que muitas vezes acontecia? Estes investigadores esperavam meses, quando digo meses, às vezes para mais de um ano, para terem feedback de uma entidade em quem tinham identificado uma vulnerabilidade, sequer que tinham resolvido alguma coisa. E isso gerou na Europa, não foi só em Portugal, em Portugal tivemos esse caso em particular, que eu acho que tem outros contornos, mas havia um problema, que é não havia uma forma de utilizar para benefício das organizações a divulgação ética e responsável dessas vulnerabilidades. E o que é que acontecia? As empresas muitas vezes, por ignorância, porque não estavam sensibilizadas, ameaçavam estes investigadores com processos de que os processavam, enfim, se eles divulgassem publicamente que tinham descoberto aquela vulnerabilidade. Do nosso ponto de vista, e também do meu ponto de vista, esse problema foi resolvido pelo mercado. Nós hoje temos muitas empresas e plataformas chamadas de bug bounty, ou seja, em que são plataformas em que são avaliados, de qualquer pessoa, eu posso me inscrever nessa plataforma e candidatar-me a descobrir vulnerabilidades num software da Apple ou de uma empresa portuguesa, há empresas portuguesas, até de setores que eu conheço muito bem, que contrataram essas empresas de bug bounty e elas fazem um bocadinho aquilo que o Alexandre disse. Temos estes sistemas que queremos que sejam testados e depois o que é que acontece? Os hackers éticos que estão lá registados procuram fazer essas explorações e, se conseguirem, ganham um prémio. E, portanto, já foi criado um modelo económico que funciona, que tem dezenas de plataformas a nível mundial, onde muitos dos investigadores, aliás, temos N investigadores portugueses, Universidade do Porto, uma série de investigadores que conseguem investigar, continuar a ser investigadores académicos em Portugal, com os salários de um investigador académico público em Portugal, sem bolsas de estudo, também a FCT nunca olhou para estas coisas, e, portanto, sem bolsas de estudo, sem nada. Porquê? Porque ganham 30, 40, 50, 60 mil euros ano só nestes programas de bug bounty. Portanto, do nosso ponto de vista e da observação também que eu particularmente faço da realidade, os problemas que eram reais, que fizeram com que entidades que influenciaram muito o nosso regulador, nomeadamente o Centro Nacional de Cibersegurança da Holanda, agora Países Baixos e da Bélgica, foram os que mais produziram documentação sobre isto. Como é que vamos resolver este problema? Isso era de facto um problema para ser resolvido entre 2015 e 2017, mas também não foi. Quem é que vai resolver esse problema? Quem é que aproveitou aqueles que verdadeiramente
até que gostavam de fazer disto uma atividade diária, económica, legítima, conhecedora e em segurança. Foi o mercado a nível mundial. Portanto, pode ser que estejamos aqui a querer resolver um problema que na realidade já não existe. Se calhar há 2, 3 casos por ano. Se calhar há 2, 3 casos por ano, não sei se há mais. É que tem a solução, quer na parte das empresas que já existem, quer na parte do sistema judicial, que tão criticado que tem mecanismos para apreciar estas condutas sem ter esta necessidade do incitamento. Essa é que é a questão. Eu fico muito mais, só para terminar o meu ponto, eu fico muito mais descansado relativamente a esse tópico, também foi um tópico que a SEDES levantou, portanto não o ignoro, nem fugimos a ele. Achámos que outras entidades o arguíram de uma forma jurídica muito mais robusta do que a nossa, naturalmente, porque não era tanto o nosso métier, mas era uma preocupação. Mas fico muito mais descansado, apesar de tudo, pelas palavras do Dr. Carlos Cabreiro, quando refere que o momento de avaliação se está em causa ou não a prática de um crime muda, mas essa avaliação não vai deixar de ser feita. E isso, para mim, já me dá aqui uma segurança adicional. Não resolve, parece-me a mim, aquilo que disseram, que é o incentivo a... Claro. E tem outro problema, se me permite, que juridicamente é chamado da consciência de ilicitude, que a partir do momento em que isto exista, eu tenho muitas dúvidas que a pessoa tenha verdadeiramente consciência da ilicitude. O que é que isto significa? A pessoa saber que é um crime. A partir do momento em que isto saia e que seja aprovado, se estiver tal qual está aqui, da forma que vai ser seguramente noticiada em todo o lado, o que vai acontecer é que vai deixar de haver essa consciência. As pessoas vão achar todas que podem andar a fazer os tais acessos ilegítimos que passam a ser, talvez na cabeça deles, nenhum legítimos. Outro país da Europa adotou o modelo belga, mas Portugal vai adotar. Eu só queria dizer o seguinte: a origem de facto desta norma ela encontra respaldo um pouco no direito comparado, e houve alguns países que assumiram também isto, mas eu vou de encontro àquilo que o João acaba de referir, que é alguma ineficácia que tivemos durante, não a última década, porque nos últimos 3, 4, 5 anos apareceram empresas de cibersegurança com mais-valia. O que eu aqui quero reforçar é sim esta necessidade e esta possibilidade que este tipo de atuação, que este tipo de atores podem ter num mercado regulado, participando ou estando dentro de empresas claro, que podem fornecer este tipo de serviços, não havendo por isso necessidade de ter a soldo alguém que pode invocar a qualquer tempo que estava a praticar atos a favor da cibersegurança. Por isso é que eu, nesta conferência organizada pelo DEN e também aqui pela SEDES, cheguei a referir que se avançar para isto, então tem que se começar a criar um registro nacional de entidades, de caçadores de vulnerabilidade. Isso, exatamente. Entidades credenciadas. Porque caso contrário, mas mesmo assim, se a lei vier a estar tão aberta como está aqui, nem isso nos chafa, porque qualquer pessoa pode dizer que está ao abrigo. Sim, e vamos ter sempre que nos debater. Se isto vier a avançar como tal, temos que estar sempre seguros pela impossibilidade de a atuação destes atores violar direitos fundamentais. Vai ter que vir sempre a análise, a proporcionalidade, os efeitos, as consequências, para efeitos, por exemplo, dos prejuízos que pode causar, e que a Valentina vai querer, por exemplo, reverter o dinheiro por não ter ido de férias. Não é? O problema é que vão poder demonstrar que não sabiam que estava do lado de lá. Eu já agora acho que aqui nestas questões que estamos a falar há um outro tema que o João levantou logo no início da intervenção, que se prende também a montante disto, que é o tema da responsabilização dos órgãos de gestão. Porque eu acho que a partir do momento que eu acho que a questão da responsabilização dos órgãos de gestão em conceito faz todo sentido, num tema tão estratégico como este. Tem que ser, obviamente, acompanhada de questões que, aliás, já foi levantado e bem, de temas contra-ordenacionais versus de outra natureza, e aí acho que a lei ou esta proposta faz todo sentido, mas há aqui uma questão que é muito importante, que é, invariavelmente, pequenas, grandes ou médias empresas que estejam abrangidas por esta normativa vão ter, de certeza absoluta, parênteses, desde que haja uma consciencialização e uma literacia por parte desses órgãos de gestão que compete
na minha opinião, a um conjunto de entidades, mas nomeadamente ao Estado, garantir essa literacia, mas isso é outro tema que lá poderemos ir, mas assumindo que há essa literacia e esse conhecimento, esse esclarecimento dos órgãos de gestão, dos gestores, dos empresários, o tema da cibersegurança e o tema da segurança de forma genérica passa a fazer parte da agenda de governo e de gestão da organização. E a partir desse momento, eu penso que haverá com certeza uma maior consciencialização para estas temáticas que estamos a falar. Por experiência própria, há 5, 10 anos atrás, se o responsável de segurança chegasse a uma organização e dissesse eu quero gastar 100 mil euros a fazer um teste de ethical hacking, provavelmente iria para o fim da fila dos projetos, porque haveria a estratégia comercial, de marketing, de otimização de custos, etc. E lá no fim ficaria o ethical hacking. A partir do momento em que existe, de facto, esta questão da responsabilização dos órgãos de gestão, esta lógica da segurança passar a fazer parte da estratégia da organização, eu defendi isso há muitos anos, que a estratégia da organização deve ter aquele conceito do security by default, ou seja, quando lançamos um projeto, não fazemos um projeto e depois no fim vamos fazer testes de segurança ou de vulnerabilidade. Não, lançamos um projeto em que, como a área financeira, como o marketing, como a área comercial, fazem parte desde a raiz do projeto, a segurança deve fazer parte desde a raiz. E, portanto, com esta preocupação dos órgãos de gestão e com o trazer a segurança para a estratégia das empresas, obviamente que esta temática passa, eu penso, que a ser ainda mais autorregulada, se me permitem, porque de facto em empresas, em particular de grandes dimensões e em segundo lugar nos setores considerados como críticos, que já o eram e que agora a NIS 2, em sequência a ANIS, vem alargar o âmbito dos setores de atividade que são considerados críticos, infraestruturas, saúde, transportes, energia, telecomunicações, hospitais, etc. Toda esta vertente passa a ter, de facto, aqui este chapéu da segurança e faz com que estas temáticas de eu enquanto gestor, vou estar preocupado em garantir que a minha organização está protegida, não apenas para cumprir, vamos também de uma vez por todas, eu penso que às vezes em Portugal temos esta lógica de os gestores e os empresários fazem porque a lei obriga. Não é porque a lei obriga, porque eu penso que hoje vivemos num mundo cada vez mais global e as empresas que cumprem este tipo de normativos e que têm este tipo de preocupações têm maior valorização bolsista, são empresas que são mais bem reconhecidas por parte dos seus clientes, são empresas que ganham a confiança dos seus clientes e, portanto, estas preocupações têm que ser de uma vez por todas retiradas apenas do foro do tem que ser porque a lei obriga e é uma chatice, como eu recordo-me quando foi da implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, em que toda a gente dizia, isto é uma chatice, isto tem que ser, mas agora todos nós, enquanto cidadãos e enquanto consumidores, nos sentimos mais protegidos porque temos um conjunto de direitos que nós já sabemos e de comportamentos que as empresas alteraram para cumprir esse regulamento. Aqui é exatamente a mesma coisa. É mais caro pagar as consequências de um ciberataque do que preveni-lo, certamente. Não é? Mas isso, e só para terminar... Mas esse não pode ser o risco. Isso. Porque é melhor prevenir sempre. Senão, qualquer dia temos empresas de seguros a fornederem riscos de cibersegurança. Não é? Sim. E isso não pode ser. Okay. Mas o que eu também queria referir... Mas deixa-me também perguntar... O que eu também queria referir em relação ao que o Alexandre referiu é precisamente isto, é que o CISO passou a fazer parte da administração e este é um caminho que a cibersegurança percorreu durante os últimos tempos e se calhar com um posicionamento ao nível superior das organizações como nunca teve até hoje. Este foi um caminho percorrido pela cibersegurança e aqui tem que ser introduzida o que o João já referiu, porque só assim é que nós podemos também vir a responsabilizar quem nos fornece. Estamos a falar da cadeia de fornecimento. E só assim é que as empresas também assumirão que na cadeia de abastecimento e na cadeia de fornecimento estão a socorrer-se de empresas também elas cumprem os requisitos da cibersegurança. Eu só perguntar uma coisa, Alexandre, desculpa. O que é que, da parte da CIP, têm sido contactados por empresas, estão preocupadas? Há algum trabalho aqui a ser feito também da parte da Confederação? Claro que sim. A primeira preocupação é a preocupação do awareness, do conhecimento. A partir do momento em que há uma força de lei associada a um conjunto de regras numa área tão, vamos dizer, quando eu digo obscura, digo no sentido em que é opaca. A maior parte dos empresários e gestores portugueses, quando sabemos que mais de 99% do tecido empresarial português é constituído por pequenas, micro e nano empresas,
de facto, estas temáticas, quando ainda para mais tomam forma de lei, são altamente preocupantes. E a primeira dúvida é: estou abrangido ou não estou abrangido? O que é que isso significa para mim? O que é que eu tenho que fazer para, por um lado, estar compliant, mas por outro lado também o que é que implica questões como têm vindo a ser veiculadas, a responsabilidade dos órgãos de gestão, as penalidades associadas ao incumprimento, os custos para a implementação. Portanto, os primeiros sintomas que temos sentido claramente têm que ver com o conhecimento. E é por isso que eu dizia há pouco que nós defendemos, e aliás a CIP irá apresentar em breve um conjunto de propostas também em sede do próprio Orçamento de Estado, nesta área da economia digital, em que uma das áreas fundamentais é o tema das competências e da literacia. É fundamental. Nós não podemos querer que pequenos empresários que criaram com muito mérito e esforço as suas empresas e que estão a crescer, mas que são ainda pequenas e médias empresas, tenham a capacidade sozinhos de, por um lado, ter este conhecimento todo, e portanto é necessário transmitir-lhes estes conhecimentos, é necessário um plano de awareness, um plano em que o Gabinete Nacional de Segurança, entidades que estão envolvidas nesta temática, sejam capazes de proativamente transmitir e clarificar as dúvidas destes pequenos e médios empresários. Isso, por um lado, é um tema de awareness e de ganhar consciência e de explicação, e eu penso que também aqui já sei de empresas privadas que estão a trabalhar na organização de workshops em conjunto com escritórios de advogados, que têm áreas específicas na área de compliance para transmitir um pouco este awareness. Esse é um ponto que é chave. Mas depois do awareness, é importante também explicar como é que, em particular, as pequenas e médias empresas, porque o tema da cadeia de valor, às vezes há esta dúvida, isto é só para as grandes e médias empresas. Eu sou uma pequena empresa, não tenho nada a ver com isto. Não, a norma é muito clara. Por um lado, se fizer parte de um conjunto de setores, como a área de backups, cloud, digital, fazem parte mesmo que sejam pequenas e médias empresas, e por outro lado, se estiverem na cadeia de abastecimento, passam a estar envolvidas também automaticamente. E aqui, o importante é que nós temos que ter todos a consciência que as pequenas empresas não têm capacidade financeira, técnica e humana para poder gerir sozinhas este tipo de preocupações. E é por isso que também a CIP assume aí um papel muito importante, porque nós acreditamos que é através do esforço coletivo e do trabalhar em rede, em particular dentro de setores de atividade, que as empresas podem, de uma forma mais forte, proteger-se e serem compliants, mas mais uma vez por esta ordem. Primeiro protegerem-se e depois serem compliants. Não é serem compliants por causa da lei e depois, by the way, por nós estarmos a cumprir a lei, também nos protegemos. Não, queremos ser mais resilientes e não podemos esquecer que a Network and Information Security, a NIS 2, tem como principal objetivo aumentar os níveis de resiliência das entidades, públicas ou privadas. Não é uma forma de aplicar coimas e de rentabilizar os Estados. Não é isso. Primeiro é aumentar a resiliência e, portanto, temos que ter este mindset. Primeiro vamos nos proteger porque é importante proteger-nos. Depois do Covid, depois da guerra na Ucrânia, sabemos que tivemos um crescendo enorme do ponto de vista da questão da cibercriminalidade, pelos mais diversos motivos, e, portanto, temos que nos proteger. E, ao proteger-nos, estamos a ser compliants. Mas, para fazer isto, precisamos trabalhar em rede. Precisamos juntar associações setoriais, precisamos trabalhar com Managed Service Security Providers, com entidades especialistas, porque hoje em dia contratar um recurso especialista em cibersegurança não só é caro, muito caro, mas mais do que caro, é quase impossível. Sim. Hoje em dia um recurso com 2, 3 anos de experiência na área da cibersegurança tem um valor de mercado ao nível de uma direção de primeira linha numa grande empresa nacional. E, portanto, encontrá-los é dificílimo, quando ainda para mais a concorrência vem dos mercados de fora com os nómadas digitais. E, portanto, estas duas temáticas são importantes. Capacitação, competência, formação a nível de executivos e, em segundo lugar, o trabalhar em rede para garantir que nem todas as pequenas empresas tenham que fazer todas o replicar destes esforços de investimento e podem trabalhar de uma forma mais integrada. E, portanto, estes são 2 pontos que para nós são importantes para as empresas, em particular para as médias e pequenas. Existem bons exemplos também em Portugal de implementação de regulamentação que nós podemos eventualmente utilizar. Porque, do meu ponto de vista, o pior que poderia acontecer é o Estado entender que agora legislou e a sua responsabilidade terminou. Eu acho que, como dizia o Churchill, é o the end of the beginning, é o fim do princípio. Tem que dar o exemplo até, não é? Essa também é uma questão que a SEDES levantou. Portanto, a SEDES identificou também algumas possibilidades de melhoria na lei para garantir que existe paridade nas responsabilidades entre entidades públicas e privadas, existe a possibilidade de haver uma escapatória na lei para algumas entidades públicas, existem obrigações e sanções diferentes para as entidades públicas do que para as entidades privadas. Do nosso ponto de vista, parece haver ali resquícios de alguns viés ideológicos que importava, de alguma forma, resolver por um motivo muito simples.
é porque no final do dia, quando acontece um problema muito grave, como vimos no apagão, não interessa se são entidades públicas ou se são entidades privadas. Todas elas têm que, em rede, ser capazes de colaborar e responder. Para recuperar a rede elétrica nacional, houve entidades públicas e privadas que tiveram que ser capazes de trabalhar em conjunto e ambos os setores tiveram que trabalhar em conjunto, senão, na sua interdependência, um não teria conseguido recuperar sem o outro. E, portanto, então, do nosso ponto de vista, deve haver regras iguais, responsabilidade igual. E existe uma outra questão, que do nosso ponto de vista, é uma boa prática, que podia ser utilizada, por exemplo, quando foi da implementação do Regulamento de Segurança das Telecomunicações, por parte da ANACOM. A ANACOM fez um processo de acompanhamento da implementação da conformidade junto dos operadores. E embora, e isto já é um feedback que eu tenho de observação indireta, embora no início tenha provocado algumas dúvidas aos operadores, se agora vem aqui alguém avaliar o programa que eu estou a querer implementar para estar em conformidade, e houve ali algumas declarações até num determinado momento, a verdade é que houve um exercício pedagógico, houve um exercício de compreensão mútua de uma coisa importante que é os meios aceitáveis de conformidade. Se eu fizer desta maneira, isto ajuda a retirar incerteza aos gestores quando tomam decisões de investimentos. Se eu fizer um investimento desta maneira e implementar este controle de segurança, regulador, diz-me lá, neste momento de implementação, consideras que eu vou estar a cumprir, sim ou não? Este tipo de assurance também permite que haja mais conforto ou menor desconforto em decisões de investimento que não produzem mais receitas. Elas podem diminuir despesas futuras, prevenindo riscos futuros, mas temos que tem que haver aqui um nível de consciência e de awareness de que mais receitas não trazem. E, portanto, parece-nos que existe aqui também a necessidade, dada a transversalidade e o facto de haver 18 setores, dos quais 5 ou 6 não estavam abrangidos pela legislação anterior, portanto, entram de novo, pela primeira vez, para um estado de zero regulação para hiperregulação, que é isto que estamos aqui a falar, haver um esforço, uma capacidade do Estado de fazer um acompanhamento da implementação. Pode não ser com todos, porque temos um outro problema, que é a questão da priorização, 4.000 entidades. Quando tudo é crítico, nada é crítico. Portanto, quando de repente não afinamos os critérios e parece que vão ser 4.000 entidades, então eu diria que, se calhar, o Estado não terá capacidade para fazer o acompanhamento de 4.000 entidades. Mas podem ser encontrados critérios razoáveis, em conjunto com o poder político, a Assembleia da República, com os agentes políticos, para fazer um acompanhamento da implementação, porque, do meu ponto de vista, eu não conheço um único caso de um operador de telecomunicações que no final do período de implementação não estivesse compliant. Não conheço o caso de uma única multa. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que foi uma boa prática. Temos 10 minutos. Este programa tem que começar a ter 1h30. Gostava mesmo de que falássemos daquela questão dos fornecedores de risco, que é uma questão bastante importante. Este novo regime tem um artigo que prevê a exclusão do mercado dos chamados fornecedores de alto risco. Está prevista a criação de uma comissão de avaliação de segurança do ciberespaço, entre outras competências. Terá a de impor restrições provisórias, cessar a utilização ou excluir equipamentos, componentes ou serviços de tecnologias da informação e comunicação, os TIC, de fornecedores de elevado risco. A Ordem suscitou um conjunto de problemas no parecer que fez. Quer dizer-me quais são aqui as vossas dúvidas e o que é que está em causa com esta norma? Nós estamos perante um conceito amplíssimo, que não tem qualquer concretização. Estamos a entrar numa apreciação política relativamente ao que é um fornecedor de alto risco. É a discricionariedade total. Não há, quanto a nós, a concretização que tem que haver para haver a restrição à liberdade de iniciativa. E é isso que nós falamos, no nosso parecer, isto não nos parece conforme a nossa Constituição, na medida em que estamos perante um direito constitucional, um direito fundamental, que vai ser alvo de uma restrição sem qualquer concretização. Ora, todas as normas que pretendem restringir direitos constitucionais têm que ter a concretização necessária e têm que ser restritivas e proporcionais. O que está aqui não é. E no limite, qual podia ser a baliza aqui, ou o critério? Acho que o critério tem que ser o risco efetivo dos serviços e dos produtos. Não é em
abstrato, porque Dos países de origem dos produtos, é isso? Não é o país de origem. Não basta alguém do outro lado do mundo dizer que este país não é bem-vindo, vocês na Europa têm todos que seguir o que eu estou a dizer. E que é o que está a passar neste no caso momento. de países que não cumprem os critérios europeus de proteção de dados, por exemplo. O que acha que é o que está a passar? Mas a questão repare, Não, a questão aqui, os critérios e a forma como se tem que controlar o risco não pode ser, nem nunca poderá ser, o país tem que ter outra forma de controlar este risco, não pode ser o mero. Se achamos que há um telemóvel, por exemplo, que guarda dados pessoais que são passados para o outro lado, vamos ver como é que conseguimos cortar esse acesso ao outro lado que se alega ser a justificação para não se deixar o telemóvel entrar, por exemplo. Agora, dizer que em abstrato tudo que vem de um determinado país, numa determinada área de produtos ou serviços, isto é muita coisa. E ou alteramos a Constituição e dizemos que pode haver restrições à Constituição, porque nós estamos a passar... nós temos de ter muito cuidado relativamente ao que estamos a passar neste momento. Parece que, de repente, os direitos não interessam, o que interessa é a segurança. O que quer que ela seja, é a segurança. Tudo está em causa a segurança. E o que eu vejo é uma tentação de restringir direitos sem justificação e proporcionalidade. E é isso que me preocupa. E aqui é uma preocupação, obviamente, da Ordem dos Advogados. Porque eu não posso aceitar que, em nome de uma segurança, se possa alargar a capacidade de intervenção em todas as áreas e mais algumas. Eu digo muito sinceramente, repare, e um dos problemas que eu estava a ver na afirmação do João relativamente ao que o Governo deve e não deve fazer, nós também não podemos esquecer o circunstancialismo político que temos atualmente. Na medida em que nós sabemos perfeitamente que temos uma comunicação social muito atenta a tudo o que o Governo faz, especialmente à área da justiça, e em que nós estamos a viver de vagas mediáticas. E se repararmos, todas as tendências dos últimos tempos vão no sentido de restringir direitos das pessoas, de aumentar a segurança. Eu sou a favor de aumentar a segurança. Repare, eu à porta da Ordem dos Advogados tenho uma situação completamente lamentável. Eu sou a favor da segurança. Eu não me interessa ter este tipo de situações à porta da Ordem dos Advogados. Eu quero polícia. Agora, coisa diferente é, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo, aliás, dou-lhe 3. Tivemos uma semana em que tínhamos uma preocupação com os fogos. Foram várias semanas. Em que, qual é que era a principal reclamação para controlar o flagelo? Agravar as penas, não é? Agravar as penas, Era de preferência... alguns setores, não é? Repare, agravar as penas, de preferência até, se houvesse cadeira elétrica, ainda era melhor. Depois... a questão é que já não é só de uns setores, é uma tendência que já abrange vários setores. Depois, na semana seguinte, agravar pena relativamente aos agressores em contexto de violência doméstica. Semana seguinte, agravar penas relativamente a quem faz a manutenção de elevadores. E assim sucessivamente. O que eu pergunto é, como não nos fixamos em nada e andamos a fazer planos semanais, eles não vão ser executados. E o que eu defendo nesta área, inclusivamente, é que não podemos cair na tentação de tudo é justificado em nome da segurança. Temos que ter atenção, porque não podemos concordar com afirmações como se a Constituição não está conforme o que a maioria quer, altere-se a Constituição, porque senão podemos cair em situações muito perigosas. E o que eu defendo é, e relativamente ao que nós escrevemos no nosso parecer, voltando ao que estávamos a referir, eu aceito, e a Ordem dos Advogados aceita, que haja restrições em nome da segurança. Têm que ser balizadas e não podem ser cheques em branco para qualquer autoridade definir o que é e o que não é aceitável. Não é uma qualquer autoridade. Não é uma comissão. Mas repare, mas a questão, mas Valentina, mas não é isso que a lei diz. Mas não é isso que a lei diz. A Constituição quer que se saiba quais são os limites. E depois, ainda por cima, como temos depois a restrição de acesso aos documentos, nós podemos inclusivamente estar perante restrições que sejam inconstitucionais e que nós nem sequer sabemos se são ou não, porque nem sequer sabemos a motivação. Isso já acontece em certos setores. Mas não pode acontecer. Mas não pode acontecer. Porque a avaliação de risco feita pelos serviços de informações... Mas isso é diferente. Mas aqui não estamos a falar disso. Aqui não estamos a falar do risco
dos serviços de informação. Mas eu acho que essas preocupações são muito importantes, mas gostava só de partilhar aqui um esclarecimento. A decisão que foi tomada pela CAS, Comissão de Avaliação de Segurança. Comissão de Avaliação de Segurança. Sim, desculpa. Exatamente. É uma decisão baseada em critérios que foram discutidos e aprovados no âmbito de uma toolbox sobre a cibersegurança das redes de telecomunicação de 5G ao nível da União Europeia. Esses critérios foram discutidos e harmonizados entre todos os países membros da União Europeia e depois foram aplicados. E, portanto, independentemente do nosso ponto de vista, sermos sempre favoráveis a haver o máximo de transparência possível no acesso aos processos de decisão e à documentação. Portanto, desse ponto de vista, eu nunca seria contra isso. Mas, se me permites, João, é importante percebermos que houve critérios que foram aplicados. Depois podemos discutir o mérito deste ou daquele critério. Mas foram critérios que foram aplicados e, no âmbito desses critérios, houve uma decisão que foi tomada. Eu não tenho que defender essa decisão porque eu não fiz parte, não estive sentado nessa reunião. A diretiva fala em vulnerabilidade de produtos e serviços, não fala a origem do país. Há aqui neste aspecto, já agora se permite. É que esta é que é a questão. Duas questões que eu gostava muito de falar. A questão é a vulnerabilidade dos produtos e serviços, peço desculpa, em concreto. Mas eu não sou contra, aliás, nem a Ordem poderia ser contra, se verificar que há realmente risco, mas em concreto, não é só porque vem de um determinado país. Eu até posso nem gostar dos chineses, desculpa a expressão. Agora, não posso estar a proibir o comércio todo que vem de lá, só porque sim. A questão é esta, é que eu acho, mesmo a própria diretiva falou sempre em riscos concretos, produtos e serviços em concreto. Se amanhã aparecer uma lista de entidades que recaem sobre esses critérios e sobre esses critérios poderiam não conseguir vender determinados produtos e serviços, eu teria muitas dúvidas que fossem só dessa região ou desse país. Esse é que é o tema, que é assim, nós quando nos circunscrevemos, e eu aqui sou tentado a concordar com aquilo que estava a ser dito aqui, quando nós olhamos para critérios que são, eu diria, demasiado vagos, como o critério geográfico, levanta-nos um problema, que é, quanto mais não seja, a política. Sim, mas é a volatilidade que estes critérios têm. Porque eu recordo-me perfeitamente, porque estava nesse setor, quando se falou exatamente do que estávamos a falar da toolbox da União Europeia no setor das telecomunicações, estávamos num contexto em que existiam, dos 3 grandes blocos económicos mundiais, Estados Unidos, Europa e China, existia, eu diria, uma proximidade estratégica entre os Estados Unidos e a Europa. Hoje, 5 anos depois, sabemos que estamos num momento completamente diferente. E o que é que fazemos? Alteramos a lei, só porque, entretanto, o espaço, eu diria, entre os Estados Unidos e o Bloco Europeu, do ponto de vista económico e até político, se afastou. Quando criamos normativos em que o critério geográfico é central, estamos a ter aqui a incapacidade de ter uma estabilidade, que é aquilo que os empresários e gestores procuram, são as 2 palavras-chave para um gestor de uma empresa, estabilidade e previsibilidade, são 2 coisas que nós queremos, e não podemos ter uma lei ou um normativo que flutue ao sabor das alterações geopolíticas. Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu gostava só de frisar neste tema é a lei, neste caso concreto, do ponto de vista da Europa, tem que ser para todos. E aqui a Europa, de facto, tem vindo a ter lacunas graves do ponto de vista da sua capacidade de implementação. Falámos de um exemplo prático, que é o caso do toolbox das telecomunicações, porque é aquele que foi mais à frente, mas é aplicável de uma forma transversal a qualquer setor de atividade. Nós temos, por exemplo, uma Alemanha que, como é conhecido, fez tábua rasa de qualquer normativo europeu a esse respeito, porque disseram os interesses do ponto de vista económico, do ponto de vista operacional e do ponto de vista estratégico do país, são muito superiores à aplicação do normativo. E, portanto, quando nós vemos, por exemplo, os swaps de tecnologias em termos de telecomunicações que foram feitos em alguns países europeus versus a Alemanha, vemos que a Alemanha fez tábua rasa daquilo que eram as necessidades de implementação. E aqui é que a Europa, mais uma vez, falha a montante e a jusante. E eu aqui não tenho uma varinha de condão e uma fórmula mágica, mas sei quais são os problemas e tenho a minha opinião. O primeiro problema é que nós estivemos durante 20 anos na Europa à boleia dos 2 outros blocos, a beneficiar dos avanços tecnológicos sem fazer investimentos em investigação científica. Beneficiámos dos avanços dos Estados Unidos, da China, aproveitávamos o melhor dos 2 mundos, literalmente, e cruzávamos claramente aqui o oceano da tecnologia ao sabor do vento destes 2 blocos sem termos que fazer esses investimentos. E quando as coisas começaram a tomar dimensões um bocadinho mais complexas do ponto de vista geoestratégico e geopolítico, implementámos um conjunto de normativos, muitas vezes feitos por pessoas que não sabem o que é que estão a regular, porque ainda há pouco falámos de um tema sobre a qualidade da regulação.
A lei europeia de regulação define uma coisa que em Portugal muito poucos reguladores fazem. Chama-se em inglês BEA, Business Impact Analysis, ou seja, a análise de impactos de negócio. Quantos reguladores, eu tenho dito isto há muitos anos, eu sou a favor da regulação. E acho que as empresas devem ser a favor da regulação. A autorregulação não resolve todos os problemas. Mas os reguladores têm que ter capacidade de conhecimento para fazer uma análise dos impactos. Quando eu regulo um setor, a saúde, as telecomunicações, a energia, eu tenho que saber qual é o impacto económico para as empresas que eu estou a regular que o meu normativo vai ter. E em Portugal, infelizmente, contam-se pelos dedos de uma mão, e ainda sobram alguns dedos, os exemplos de reguladores que fazem impactos de negócio sobre as suas decisões regulatórias. E isto na Europa, transposto agora para o que eu estava a dizer, faz com que, de facto, na Europa somos às vezes muito rápidos a fazer normativos. Estamos agora com o Digital Act, agora o AI Act, e estamos a fazer todos estes acts e depois não fazemos o enforcement correto dos mesmos. E deixamos depois para a vertente legislativa e para os tribunais para dizerem: eu já fiz a lei, agora alguém que analise se isto está bem ou mal feito, se o fulano ou a entidade está a implementar bem ou a implementar mal. Este é que é um problema grave, na minha opinião. Muito bem, temos que terminar, mas querias dizer ainda alguma coisa? Só últimas palavras, então. Não, o que aqui me apraz referir, pese embora não consiga fazer esta análise em termos geopolíticos e geoestratégicos, o que eu sinto de facto é que não podemos cometer de facto o erro de georreferenciar estas limitações e dar, de facto, a estas comissões de avaliação que estão na lei a capacidade de análise como órgão consultivo do Governo, como é, por exemplo, o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, onde naturalmente estas matérias podem ser referidas, não estando naturalmente condicionada a estas questões geográficas que referiram, que eu acho que devemos falar sim de tecnologia, devemos falar sim de equipamentos, devemos falar de instrumentos que eventualmente possam pôr em causa a nossa segurança, mas se calhar não em geografias. E a PJ está nesta comissão, não está? A PJ também está nesta comissão. Okay. Sim. João, queres... Sim, eu só queria dizer o seguinte: eu sou a favor da lei, ou seja, acho que tem que haver uma lei. Acho é que sempre que se toca em direitos fundamentais nós temos que ter atenção e não pode ser um cheque em branco. É essa, para mim, a principal última nota questão. também, se me permites. Há sempre espaço para melhoria e para afinar. Há critérios que podem ser muito mais transparentes e com esta nova amplitude deste instrumento que agora tivemos a discutir, que está a ser legislado, é natural e que devemos todos trabalhar com as instâncias para garantir que existem esses novos critérios. Foi feita a toolbox naquela vez, mas não sabemos que critérios agora podem ser criados e é importante que eles existam e sejam transparentes para dar a tal previsibilidade e estabilidade aos agentes económicos. Do nosso ponto de vista, e uma vez que foi referido aqui o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, dada a interdependência que existe entre o setor público e o setor privado, a SEDES tem vindo a defender e que o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço deve também integrar, nem que seja com membros observadores, etc., aquelas entidades mais representativas dos agentes económicos do setor privado e do setor social. Porquê? Porque é o órgão máximo de aconselhamento ao Primeiro-Ministro. E, portanto, do nosso ponto de vista, embora casuisticamente uma entidade, que é a Rede Nacional de Equipas de Resposta a Incidentes, possa ter um membro eleito que seja do setor privado e por acaso vai parar uma destas reuniões, portanto, existe um caso que talvez, com muitos se's, talvez esteja lá presente. Do nosso ponto de vista, o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, que é um órgão de aconselhamento do Primeiro-Ministro para uma regulação e um tema que é transversal a toda a nossa sociedade, pode e deve ter, mesmo que seja como, usando términos da ONU, membros não permanentes, porque admite que possa haver situações do ponto de vista estratégico, que só autoridades, nem mesmo as entidades que lá estão, sejam todas convocadas. Portanto, eu aceito que tenha que haver flexibilidade, mas deve o Governo avaliar, convidar também entidades representativas do setor privado para serem membros, nem que seja não permanentes, do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço. Até porque, João, é preciso considerar, nesse sentido, que além do Conselho, existe também agora a Comissão de Avaliação de Segurança do Ciberespaço, se calhar de caráter mais restrito,
e aonde provavelmente não terão que entrar, por exemplo, entidades privadas, por exemplo. Portanto, já existe esse fórum mais restrito para Exatamente. certas propostas de tomada de decisão possam ser tomadas garantindo que os interesses do Estado são defendidos. Não tinha pensado nisso. Acho que do lado das empresas. É uma porta que se abre. Só para concluir também, do lado das empresas, eu penso que se tivesse que selecionar aqui uma temática é claramente o tema da literacia. Acho que o Estado tem que fazer uma aposta clara na literacia e quando falamos em literacia, neste caso concreto, falamos da literacia dos empresários e dos gestores, do esclarecimento, apostar, investir em garantir que existe não só o conhecimento e o esclarecimento dos órgãos de gestão, em particular, volto a frisar, das PMEs, como também, acho que, como o bom senso nos manda, e acho que o bom senso aqui é sempre um bom conselheiro, o caráter progressivo da implementação da lei, começando com um caráter muito mais pedagógico do que punitivo, dando espaço, tempo às empresas, não é laxismo, é apenas garantir que há tempo, espaço e capacidade para implementar e há uma consciencialização. Eu penso que todos nós, até na educação dos nossos filhos, sabemos que o caráter pedagógico, o explicar, funciona muito mais do que o obrigar, porque tem que ser. E, portanto, eu acho que aqui na vida das empresas é igual. Eu acho que os empresários portugueses têm muito mérito, têm mostrado a sua capacidade, o seu talento e o seu engenho. Se lhes explicarem as vantagens competitivas de implementar este tipo de regras, será com certeza muito mais fácil a sua implementação do que obrigá-los a investir porque sim, sem perceberem porquê, apenas percebendo que têm que gastar dinheiro em áreas que antes não o faziam, sem retorno imediato. E, portanto, este era o apelo que eu deixava, o investimento na literacia de gestores e empresários. Muito bem, meus senhores, foi um enorme gosto. Acho que podemos fazer outro programa, porque isto vai ser um tema sempre com interesse. Obrigado, Alexandre Fonseca, João Massano, Carlos Cabreiro, João, até à próxima. Obrigada também a todos e até ao próximo podcast sobre a minha.